Mas eu não te prometi nada. Eu não prometo, você não espera, e se você ficar até o fim do episódio é por sua conta e risco. Oi, gente. Hoje eu tenho uma notícia triste aqui para contar para vocês, que eu não sei se você sabe, mas o mundo não gira em torno de você. E se você não é essa pessoa que acha que o mundo gira em torno de você, eu tenho certeza que você tem um amigo que se acha o próprio astro-sol. Mas não tem problema, porque eu também um dia pensei que o mundo girava em torno de mim. E quando eu era criança, inclusive, eu tinha certeza que a lua me seguia. Eu estava lá andando de carro e a lua estava me seguindo. Olha que coisa louca. O sol também, né? Ele só estava onde eu estava. E quando eu viajava para uma cidade do interior, por exemplo, eu achava que aquelas pessoas estavam vivas porque eu estava ali. E a partir do momento que eu não estivesse mais ali, quando eu voltasse para minha cidade, aquilo deixava de existir. As pessoas, sei lá, não sei, elas morriam talvez, mas elas não existiam, elas só existiam onde eu estava. Olha como eu era importante, gente. Eu era a única razão do Sol e da Lua existir e era o único caminho que eles tinham para percorrer. Eu nunca parei para pensar, e as outras pessoas? O Sol e a Lua também não seguem elas? Depois também teve um outro momento que eu descobri que as outras pessoas eram outros eus. Isso me deixava fascinada. Eu falava, nossa, o que eu sinto sendo eu, aquela pessoa também sente, porque ela é um outro eu. E aí eu descobri, na verdade, que eu não era a única razão do existir desse mundo. Mas acho que toda criança passa por esse processo, de alguma maneira diferente, né? Talvez você não achava que o Sol e a Lua te seguia, mas em algum momento você descobre que o seu amiguinho é um outro eu. E isso é muito legal, né? Mas existem pessoas que não descobrem e está até hoje aí nos auges dos seus 30, 40 anos pensando que é o único motivo do Sol e da Lua existir. E esses dias eu estava pensando, né? As pessoas que eu convivo, que são assim bem egoístas, bem egocêntricas, elas têm traços bem infantis, que são pessoas mimadas. Então eu me perguntei, será que quando ela era criança, ela não teve esse momento eureka e ela descobriu que o outro é um outro ela, que é um outro ser humano igual a ela, que também tem os mesmos direitos que ela tem da vida? Pode ser, né? Porque faz muito sentido. Porque essa pessoa que é super egocêntrica adulta, ela tem traços muito infantis. Faz sentido, né, gente? Na minha cabeça fez sentido total. E desde esse momento que eu descobri que as outras pessoas eram outros eus, é uma jornada, né, para eu entender o significado de empatia. E eu vou listar aqui algumas coisas que eu deixei de fazer, não neste momento que eu descobri que as outras pessoas eram outros eus e que o sol não me seguia, porque eu era muito nova, né? Mas aos longos dos anos eu estou me policiando para fazer ou deixar de fazer algumas coisas. Como, por exemplo, numa conversa, não deixar as pessoas falar e sempre tentar sobrepor as minhas experiências. Por exemplo, você está lá conversando com um amigo e seu amigo fala: Nossa, ontem eu tive um dia muito exaustivo. O normal seria você perguntar: É mesmo, amigo? Por quê? O que aconteceu? Mas existem pessoas, e eu já fui essa pessoa um dia, que falava: Nossa, mas nossa, esse seu dia exaustivo é porque você não viu o meu dia ontem, o que aconteceu? E aí você fica os próximos 40 minutos contando sobre o seu dia super exaustivo, quando na verdade a conversa começou porque o seu amigo teve um dia exaustivo e você nem perguntou o porquê e só sobrepôs a sua experiência. E geralmente quem faz isso é porque está sempre acostumado a ser o centro das atenções, o centro das conversas, né? E eu comecei também a reparar se quando eu estou numa roda de amigos, se a maior parte do tempo eu fico falando sobre mim, sobre as minhas experiências e sobre os últimos acontecimentos que aconteceram na minha vida. E se isso acontece com você, é muito chato, porque eu tenho certeza que todo mundo ali numa roda de amigos tem experiências legais para contar e esse tempo deveria ser dividido de uma maneira quase igual, né? Óbvio que às vezes existem fatos que não tem como, né? Você tem que chegar e atualizar a fofoca da sua vida, assim, e isso vai consumir quase todo o tempo. Mas perceba, se você é essa pessoa que quando alguém falar alguma coisa, você vai querer sobrepor essa experiência, porque o seu é mais legal, porque o seu é mais difícil, porque o seu é mais bonito, e sempre o seu vai ser mais alguma coisa. Esses dias eu ganhei uma estrelinha, né? Uma estrelinha de mim para eu mesma. Eu tava numa roda e uma pessoa contou uma história. Não é uma história comum, é uma história de vida que eu também tenho, porque eu conheci meu pai, eu já era criança, né? Eu não conheci ele quando eu nasci. E não é uma história comum, né? Não é todo dia que você encontra uma pessoa que conta uma história assim.
E eu consegui, gente, ir até o final da história sem falar eu também. E comigo aconteceu assim, 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 assim. Eu fui embora tão orgulhosa de mim que eu respeitei o momento daquela pessoa de contar a história dela. Em algum outro momento eu vou ter também a oportunidade se eu quiser contar, mas naquele dia eu fiquei quietinha, calada, me interessei na história da pessoa e fui embora feliz com essa estrelinha que eu me dei e eu recebi. E tem uma outra coisa que eu também tento sempre fazer, que é fazer perguntas sobre a história da outra pessoa. Por mais que sejam detalhes bobos, é um sinal que você está interessado na história do outro, né? Eu acho isso muito legal. E eu sempre, às vezes eu faço umas perguntas que não fazem muito sentido, mas é que é um detalhe que para mim tá fazendo sentido e tá fazendo falta naquele momento da história. Uma outra característica também, né, dessa pessoa, desse tipo de ser humano, é achar que tudo é inveja. Então, o alecrim dourado não pode começar a fazer nada, não pode gostar de nada, porque todo mundo à sua volta vai sentir inveja e ela vai ser a única razão pelo que alguém teve a mesma ideia ou simplesmente tem o mesmo gosto e comprou alguma coisa parecida. Mas não é, né, querida? E é legal quando a gente para e pensa que isso pode ser uma inspiração. Não é muito mais legal pensar, nossa, fulano se inspirou porque eu comprei aquela roupa, ela achou bonita e ela comprou também. Eu ficaria super feliz de ter inspirado alguém, mas acho que dificilmente isso vai ser possível quando se diz respeito à roupa. Porque indo para o próximo tópico, essa pessoa que está sempre no centro da atenção, ela acha que todo mundo se importa com ela, e todo mundo está reparando, e todo mundo tem inveja. E eu acho que nesse ponto eu estou desbalanceada, porque assim, eu não ligo muito com a roupa que eu saio, principalmente quando eu tenho que fazer alguma coisa rápida no mercado. Eu vou com literalmente qualquer roupa confortável, tipo duas peças estampadas que não se conversam. A minha mãe quer morrer comigo. Ela morre às vezes de vergonha, mas eu não tô nem aí. E aí, esses dias, eu fui fazer a unha e eu tava com a mochila no carro e eu não queria descer com a mochila. Então, eu tinha uma sacola de mercado, eu peguei os pertences que eu ia levar pra dentro, tipo carteira e celular, e coloquei dentro dessa sacola. E fiz essa sacola de bolsa. E aí eu lembrei que essa não foi a primeira vez que eu fiz uma sacola de bolsa, porque há uns meses atrás eu fui com uma amiga minha pra praia. E aí eu falei, amiga, pega minha bolsa aí no banco de trás. A bolsa era uma sacola de mercado com uma canga, um protetor. E a gente dá muita risada disso até hoje. E não contente, gente, há uns anos atrás eu também já estava adepta à bolsa de sacola de mercado. E eu tenho até uma foto fazendo ela de sacochila. Era uma sacochila com sacolinha no mercado. E eu tenho fotos sobre isso. Tá lá no nosso Instagram, Não Prometo Podcast. Aproveita, segue nosso perfil, nos acompanhe por lá, engaje e nos ajude a entregar o conteúdo para mais pessoas. Mas voltando, eu me libertei muito quando eu descobri que o mundo não girava em torno de mim e a maneira com que as pessoas me tratam nem sempre diz respeito às minhas atitudes, e sim, simplesmente é delas, é sobre elas. Então, por exemplo, se eu trabalhava com uma pessoa que não me tratava bem, e no começo eu me sentia muito mal com isso, porque, nossa, por que fulano me trata assim? Eis que eu descobri, cara, não é sobre mim. A pessoa, ela é assim, ela vai tratar praticamente quase qualquer pessoa assim. Então, eu deixei de me ofender com o tratamento dessa pessoa. E isso me fez muito bem, gente, de verdade. E por último, mas não menos importante, eu tento sempre ter empatia e não fazer para as pessoas o que eu não gostaria que fizessem para mim, porque como a outra pessoa é um outro eu, ela também provavelmente se sentiria da mesma maneira que eu me sentiria se alguém fizesse isso para mim, né? Bom, e se você é essa pessoa que acha que o mundo gira em torno de você, simplesmente pare. Eu tô aqui te contando, o mundo não gira em torno de você, então melhore. Mas se você tem um amigo que é assim, eu sei que é muito complicado. Eu mesmo já passei por essa situação e eu tive que ter muita coragem para chegar e falar, amiga, você está tendo esse tipo de comportamento e eu não estou achando legal e eu estou te avisando que eu sou sua amiga. E se eu não estou achando legal, pode ser que alguns outros amigos também tenham essa mesma opinião e pode ser que no futuro as pessoas comecem a se afastar de você. E deu certo, né? Eu acho que eu fiz meu papel de amigo, mas eu sei que é uma coisa que tem que ter muita coragem e você só pode fazer com realmente você é muito amigo, porque a pessoa vai ter certeza que você tá falando isso pro bem dela, porque uma pessoa, quando ela é um pouco mais egocêntrica, fica um pouco mais difícil também dela receber críticas, né? Geralmente essas pessoas, elas nunca assumem também a responsabilidade de nada e sempre vão se esquivar. Eu me considero uma pessoa que assume os erros e não vejo problema nenhum em falar que eu errei no âmbito profissional. Acho que isso, inclusive, é uma virtude minha.
Mas no surf eu sou um pouco mais resistente e eu sei que eu preciso melhorar. Toda vez que o Jonathan, por exemplo, me dá um feedback falando: "Ai, eu pisei com o pé muito atrás da prancha, deveria ter feito alguma coisa diferente", eu sempre tenho uma desculpa. "Ai, bateu um vento muito forte na hora. Ai, o meu pé enrolou na cordinha". Eu preciso melhorar, acho que eu sou meio egocêntrica nesse ponto. Mas enfim, se você tem um amigo que precisa desse toque, você não sabe como falar, encaminha esse episódio para ele e depois você fala que foi sem querer e deixa que o universo se encarregue do resto. Tô brincando, gente, não faça isso. Até porque a empatia também é entender que cada um está no seu processo. Um beijo para você que ficou comigo aqui até o final. Não esquece de comentar na caixinha o que você achou desse episódio. Gostaria muito de receber seu feedback e até quarta-feira que vem. Tchau!